Gênesis capítulo 37, do verso 3 ao 7, diz assim: Israel amava a José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, odiaram-no, e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos, este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu. Amém? Em Gênesis 37, 9, no mesmo capítulo, diz assim: E teve José outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. Amém? Só até aí. Queridos, todos nós conhecemos muito bem a história de José. Mas essa história traz para nós profundas lições. Profundas lições que podem mudar a nossa vida, o nosso ser. A Bíblia diz que José era o filho querido do seu pai Israel. E por conta disso, os seus irmãos o odiavam. Mas eu quero me ater, preste bem atenção, nas profundas revelações dessa história para a nossa vida. Eu quero me ater o princípio de que a história de José aqui, no texto que nós lemos, começa com um sonho. E quero crer que esse sonho é dado por Deus a José. Eu quero crer que esse sonho... Prepara o outro microfone para mim, Diel, por favor. Eu quero crer que esse sonho é dado por Deus a José. E José conta esse sonho aos seus irmãos. E você nota que o sonho que José tem é um sonho revelador de um propósito maior de Deus para a vida de José. Caminha comigo e você vai compreender as verdades dessa história. Deus dá a José um sonho, ou melhor dizendo, dois sonhos que apontam para o futuro. Apontam para um novo tempo na vida de José. Apontam para um propósito. Obrigado, Tiago. Aleluia. Glória a Deus. Aponta para um propósito maior de Deus na vida de José. José agora conta esse sonho aos seus irmãos. Não bastante o fato de José já ser invejado pelos seus irmãos, odiado pelos seus irmãos, o sonho de José, contado para os seus irmãos, faz com que a ira dos seus irmãos aumentasse sobre a vida de José. Então eles começam agora a tramar contra a vida de José. Preste bem atenção que Deus tem uma revelação muito profunda para cada um de nós nessa história. José é um menino simples, um jovem simples. Mas a Bíblia diz que os seus irmãos, uma certa feita, em que o seu pai manda José ir de encontro aos seus irmãos. Vendo eles, José de longe, eles já começam a tramar contra José. Então eles pensaram: nós vamos matar José. Escute bem, preste bem atenção, porque Deus, Ele tem um projeto para cada um de nós. Deus tem um propósito maior para cada um de nós. Cada um de vocês que estão me ouvindo, existe um propósito específico de Deus para a sua vida.
Mas até chegar a viver o propósito que Deus tem, você precisa passar pelos percalços e pelos processos. Pelos percalços e pelos processos. A Bíblia diz que José vai passar por alguns percalços. E a gente vai entender a história ao longo do tempo. E aqui eu aprendo que o primeiro percalço que José enfrenta é ser odiado pelos seus irmãos. É ser rejeitado pelos seus irmãos. Escute isso aqui, preste bem atenção. Deus tinha um propósito na vida de José, Deus tinha algo grandioso na vida de José, mas agora, entre o que Deus tem para a vida de José, havia percalços, até ele chegar lá. José era odiado pelos seus irmãos, mas Deus estava com José. José era odiado pelos seus irmãos, mas Deus estava com José. Segundo, José é jogado numa cova, porque a Bíblia diz que os seus irmãos disseram: não, nós não vamos matar ele, vamos jogar ele na cova, vamos jogar ele numa cisterna. Então jogam José numa cisterna, mas Deus estava com José. José estava na cisterna, José estava na cova, mas Deus estava com ele. E o que faz diferença na nossa vida, queridos, em todas as circunstâncias, é a presença de Deus. Acontece que nós temos uma falsa impressão de que os problemas que enfrentamos, de que as lutas que nós enfrentamos, de que os percalços que nós enfrentamos, é a ausência de Deus conosco. Muito pelo contrário, Deus está contigo nessa luta, Deus está contigo nessa batalha, Deus está contigo nessa cova, Deus está contigo nessa fornalha. Deus estava com José. Terceiro, José vem tirado vai passando uma carruagem, uma comitiva de midianitas. Um dos seus irmãos diz: nós não vamos fazer isso nele não, vamos vender ele como escravo. E a Bíblia diz que José é vendido como escravo, mas Deus estava com José. José é vendido como escravo, mas Deus estava com José. Às vezes pode passar a impressão para nós: como é que um homem padecendo tanto, sendo odiado, sendo lançado em cova, Deus está com um homem desse? Talvez nós olharíamos e diríamos: Deus te abandonou, José. Mas você vai ver textos bíblicos dizendo: e Deus estava com José. Está passando uma luta? Deus está contigo. Isso me basta. Saber que Deus está comigo em meio às lutas e tormentas da vida. Porque tem cristãos que quando ele passa por uma luta, ele começa a blasfemar contra Deus, ele começa a reclamar, ele começa a murmurar, ele começa a fazer campanha, dizendo: Deus, o Senhor não resolve. Queridos, deixa eu te dizer, o profeta de Deus na sua vida, deixe de ser criança. Vai para as Escrituras Sagradas e aprenda que viver em Cristo, nem sempre você caminhará por jardim de flores. A vida com Deus, Ele permite que você passe por jardim de flores, amém, mas Ele permite também que você passe por caminhos cheios de pedras, cheios de dificuldades. Ele permite que pessoas se levantem contra a sua vida, contra a sua casa, contra os seus propósitos, contra os seus sonhos. Porque nós vivemos um tempo que parece que viver para Deus é tudo às mil maravilhas, e que é tudo bênção e é só vitória, e que a gente não enfrenta luta nenhuma. Queridos, quando te mencionar a palavra vitória, você lembra luta. Quando falar para você assim: irmãos, você vai ter vitória, saiba que você vai ter luta, porque não existe vitória sem luta. Mas prega-se para nós uma vitória sem luta. Não tem como. Então José, ele é vendido como escravo, mas Deus estava com José. Diga comigo: Deus estava com José, e Deus está comigo. Os passos que José vai dando
são os mesmos que Deus vai dando com José. Os passos que eu estou dando são os mesmos que Deus está dando comigo. Lembra da palavra de Deus? Eu acho lindo a fidelidade de Deus. Quando Deus ele chama, abre um parênteses, Josué, ele diz: Josué, meu servo Moisés é morto, e tu farás este povo herdar a terra que eu prometi. Não temas, Josué, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Tão somente seja forte e corajoso. Só que nós vivemos uma geração de crente de papel. É a geração do crente estou fraco, cansada. Vou para o culto hoje não, pastor, porque estou cansado. Eu vou fazer uma música, viu, Diel, com você. O crente de papel. Quarto, mentiram sobre José. Pegaram uma túnica de José, mataram um cabrito. Preste bem atenção nessa revelação. Mataram um cabrito, pegaram o sangue do cabrito, mistura e mancha, tinge a túnica de José, leva para o seu pai e diz: meu pai, mataram José, uma besta fera do campo, o mataram. A túnica era de José, mas o sangue não. A túnica era de José, mas o sangue não era de José. Pastor, e o que quer dizer isso comigo? Tem gente que até pega coisa sua para levantar uma mentira contra você. É desse jeito. Mentiram sobre José, mas Deus estava com José. Quinto, José agora está na casa de Potifar, lá no Egito. A mulher de Potifar acha graça na vida de José, se encanta com a beleza de José. José é um jovem, longe dos seus pais. A mulher tenta assedia José, e José diz algo muito interessante: faria eu esse tremendo mal e pecaria contra o meu Deus? Faria eu este tremendo mal e pecaria contra o meu Deus? Não dada por satisfeita aquela mulher, um dia em que se encontrava apenas ela e José em casa, ela pega José à força, José sai, e agora partes da roupa de José novamente é estado agora nas mãos daquela mulher, e para que ela não ficasse de ruim, ela agora lança culpa sobre José, dizendo: o homem que tu trouxeste para nossa casa veio a mim para me abusar. E José agora é lançado na prisão. Mas a Bíblia diz que José, estando na prisão, a Bíblia vai dizer assim: e Deus estava com José. O que José fez para estar na prisão? Um jovem inocente, servo fiel a Deus, e por causa da sua fidelidade a Deus, agora se encontra numa prisão, se encontra agora numa situação difícil, mas ele não sabia o que Deus estava por fazer na sua vida. Aqueles em que Deus está presente, Deus leva por caminhos muitas vezes não entendidos. Os percalços da vida de José. Mas havia um propósito, e para chegar a esse propósito, José teve que passar pelos percalços, e José teve que passar pelo processo. E é isso que nós não entendemos. José foi vendido, preso injustamente. José conhece na prisão a pessoa, escute isso aqui. Ele foi vendido, preso injustamente, mas Deus manda José, ou permite que José vá para a prisão injustamente, por um propósito. José está na prisão, preste bem atenção, injusto. A Bíblia diz que lá no palácio de Faraó, José está na prisão, preso injustamente.
Agora perceba por que José foi para a prisão. Lá no palácio de Faraó, o padeiro Mó e o copeiro Mó são expulsos de lá. Houve um problema. Para onde aqueles dois homens vão? Para a prisão. Dentre aqueles dois homens, o copeiro Mó seria uma pessoa que serviria como um ponte e conexão para a vida de José, para transformar a vida de José, para tirar José da prisão e levá-lo até Faraó. Deus sabia que lá no palácio de Faraó haveria encrenca, haveria problema, e o homem que conectaria José a Faraó iria para a prisão. Primeiro José chegou lá. José estava sendo agora o comandante daquela prisão. Dois homens chegam e logo toma conhecimento de José. Esses dois homens agora têm um sonho. Na mesma noite eles sonham. José agora diz, olhando para eles, diz: por que o semblante de vocês estão mudado? E a gente percebe pelo contexto que José não está chateado por estar na prisão. José não está revoltado com Deus por estar na prisão injustamente. José não está mudando a sua fidelidade para com Deus porque estava ali preso injustamente. Porque tem muita gente que o seu servir a Deus é circunstancial. O grande problema que nós encontramos hoje é que os crentes servem a Deus de maneira circunstancial. Se eu for abençoado, eu sirvo a Deus. Se tiver tudo ruim, não sei o que, ppp, para de reclamar. Deus é um Deus que pega a situação ruim que você vive e transforma em algo extraordinário que você não é capaz de imaginar. Não pense que Deus vai pegar uma situação boa e tornar melhor, não. Ele pode pegar a pior mazela que você está vivendo e fazer algo novo na sua vida e extraordinário, na qual você venha dizer: só pode ter sido Deus. José estava ali na prisão. Deus agora manda dois camaradas para lá. Os dois sonham. Copeiro do rei, copeiro de Faraó, padeiro de Faraó. E José diz: por que os rostos de vocês estão caídos? E eles disseram: nós tivemos um sonho e não entendemos. E ele diz: contai-mo e vos darei a interpretação dos vossos sonhos. E aqueles homens contam o sonho. O copeiro conta para ele, ele diz: olha, esses três, dentro de 3 dias, Faraó irá restituir você ao posto, e você novamente vai servir Faraó. Mas lembra-te de mim quando tu estiver na presença de Faraó, para me tirar deste lugar que está muito frio. Eu não estou gostando deste lugar, este lugar é terrível. Então lembra de mim quando você estiver diante de Faraó. E o padeiro Mó também conta o sonho para José, e José diz: esse sonho também são 3 dias. Dentro de 3 dias você se apresentará a Faraó, e a tua cabeça será, o teu corpo será usado como a comida para aves do céu. Faraó vai te matar. E a Bíblia diz que assim como José interpretou, assim aconteceu. Mas escuta, estando aquele copeiro agora na posição novamente de copeiro, a Bíblia diz que ele se esqueceu de José. A Bíblia vai dizer que ele se esqueceu de José. Olha que algo terrível. Mas não era terrível, não. Preste atenção comigo. José é usado por Deus para interpretar o sonho do copeiro e do padeiro. E pede ao copeiro que faça menção dele a Faraó. E este homem, depois desta bênção, ele se esquece de José. Mas havia um propósito, preste atenção. Havia um propósito naquele copeiro estar esquecendo de José. Pense comigo, se ele se lembrasse de José, naquele ato em que o padeiro foi enforcado, foi morto, e que ele foi restituído, José sairia da prisão para ser padeiro. Não era o propósito de Deus para José. José foi esquecido no tempo errado. Não era o tempo certo de José ser lembrado. Mas agora, preste atenção,
Faraó tem um sonho, passa-se tempo, Faraó tem um sonho, amanhece perturbado. E agora chega o tempo certo de José ser lembrado. O Faraó agora amanhece perturbado de coração, e aí chama os adivinhos, chama as pessoas, os sábios, e ninguém consegue interpretar o sonho. Então aquele copeiro fala assim: agora estou me lembrando da minha mazela. Olha, Faraó existe lá na prisão. Aleluia. Existe um tempo certo de Deus usar a pessoa certa para te conectar a um propósito certo. Existe um tempo certo de Deus usar a pessoa certa para te conectar ao propósito certo. Aleluia! Chegou o tempo certo, a pessoa certa, o propósito certo. Aquele era o tempo, aquele era o propósito. Deus não esqueceu de José, apenas não era o tempo dele se manifestar. Ah, pastor, esqueceram de mim. Fique em paz. No tempo certo Deus usa a pessoa certa. No tempo certo Deus traz a pessoa certa. São pessoas que Deus levanta para nos conectar ao propósito certo. Aleluia. E quando este homem agora lembra de José, José não vai sair para ser padeiro. E o Faraó diz: manda trazer a mim. E eu quero crer que agora chega na prisão alguém dizendo: José, Faraó quer te ver. O copeiro lembrou de você. Ele está perturbado com um sonho e você pode interpretar. Eu acredito que penso comigo que deva ter ser até o próprio copeiro que foi lá: José, eu me lembrei de você. Você vai interpretar o sonho de Faraó. E sabe o que acontece? Faraó conta o sonho para José. José não sabia, mas ali se daria a materialização. Falei errado. Ali iria se materializar agora o sonho de José. José agora dá interpretação ao rei, dizendo, ao Faraó, dizendo: olha, Faraó, virá 7 anos. A interpretação dos teus sonhos, do teu sonho é: haverá 7 anos de abundância. E depois desses 7 anos de abundância, haverá 7 anos de escassez. E você tem que preparar alguém para administrar tudo isso. E Faraó, olhando para todos os lados, diz: alguém mais entendido e sábio do que você? Pois a partir de hoje, depois de mim não haverá mais ninguém maior do que você, José. E agora José saiu da prisão para ser governador, porque o propósito de Deus não morreu na nossa vida. José estava na prisão, mas o propósito não morreu. José foi vendido como escravo, mas o propósito não morreu. O sonho não morreu. O sonho ainda estava de pé. José estava no Egito, mas o sonho de Deus ainda estava de pé. E eu quero ser um profeta de Deus para a tua vida e digo a você que o que Deus tem para a sua vida ainda está de pé. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, passe o que passar, ainda está de pé. Os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, tão somente seja firme. Seja como José. Pare de reclamar. Deixe de reclamar. Deixe de ser incrédulo. Deixe de ser menino. Mantenha a sua fidelidade a Deus a despeito da circunstância. Sirva a Deus com integridade como José foi. Seja um José para Deus. José poderia estar revoltado. José poderia presta atenção, José poderia estragar o sonho dele, mas ele não estragou. O que estragaria
o sonho de José seria a sua infidelidade para com Deus, mas ele se manteve fiel. Você sabe o que estraga os nossos sonhos e projetos? A nossa infidelidade a Deus. É que num percurso, com os percalços, nós desviamos da nossa fé, nós blasfemamos contra Deus, nós murmuramos contra Deus, e nós saímos querendo jogar culpa em todo mundo. Eu estou assim por causa de fulano, por causa de Beltrano. Nós nos esquecemos do sonho que Deus nos deu. E eu quero crer que José em nenhum momento se esquece do sonho de Deus. Eu quero crer que assim como nós, certamente o José ali na prisão dizia: o sonho que Deus me deu não é em vão, o sonho que Deus me deu vai se cumprir, Deus é fiel para cumprir. Essa é a palavra. Então José agora é governador do Egito. José agora está num posto elevado, e o seu sonho se torna verdade. José agora é uma pessoa de poder sobre pessoas. José agora está vivendo o sonho de Deus. José agora está vivendo o propósito de Deus. Eu te pergunto, foi fácil ele chegar até ali? Foi fácil José chegar até o posto de governador do Egito? Não. Teve que passar por injustiças, teve que passar por acusações, teve que passar por prisões injustas, teve que passar por invejas, por mentiras, falsos que levantaram contra ele, seus próprios irmãos, ser vendido, teve que sair da sua terra, sair dos seus familiares. E a gente quer que Deus faça as coisas na nossa vida tudo fácil. A gente não suporta o processo, e no processo a gente estoura, a gente reclama, a gente é raso. Essa é a verdade. Mas aqui eu tiro para mim, para você, algumas lições importantes, e eu quero que você preste bem atenção nisso. Escute isso. Lições preciosas para a sua vida. Se Deus tem propósito na sua vida, e Ele tem, não adianta a pessoa se levantar contra você. Não adiantou os irmãos de José se levantar contra ele. Eu quero te dizer, como um profeta de Deus, como um homem de Deus, que ninguém é capaz de derrubar aquele que Deus levanta. Ninguém é capaz de frustrar os sonhos de Deus na sua vida. Se Deus tem propósito na sua vida, não adianta pessoas se levantarem contra a sua vida. Se Deus está na vida de um homem, não adianta ninguém se levantar contra a vida dele. Se Deus está na sua vida, não adianta pessoas se levantarem contra você. Porque nessa vida é assim. Você vai encontrar pessoas que vão se levantar contra você, lá no seu trabalho, lá na sua faculdade, lá na sua casa, no meio da sua família e até dentro de igreja. Fique na posição. Fique na posição. Segundo, não adianta tentar frustrar os teus sonhos. José conta o sonho, mas eles fazem pouco caso do sonho de José, dizendo: quer dizer que você reinará sobre nós? Quando José conta o sonho para os seus irmãos, eles disseram: ah, José, você reinar sobre nós? Quando ele conta o segundo sonho, ele diz: nós, nosso pai, nossa mãe, quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos nos curvar diante de você. Tem gente que vai querer frustrar os teus sonhos, tem gente que vai querer frustrar os teus projetos, tem gente que vai querer frustrar na sua vida, mas se Deus te deu, não adianta se levantar contra a sua vida. Adiantou ele se levantar contra a vida de José? Só vai contribuir. Às vezes eu estou conversando com algumas pessoas e digo: rapaz, eu gosto mais de pessoas ruins do que pessoas boas.
Quanto mais o cara bate em mim, mais eu gosto dele, porque eu sei que é ele que está me promovendo, é ele que me promove. E às vezes eu uso a força de expressão, que se levante pessoas, que se levante o inferno, mas se Deus está com você, nem o inferno consegue frustrar os teus sonhos. Essa é a verdade. Terceiro, não adianta pessoas querem matar os seus sonhos. Queriam matar José, mas não adianta. Havia um propósito de Deus na vida de José, não adianta. Quarto, não adianta falar mentiras sobre você. Falaram mentiras sobre José, mas José ainda estava de pé. Falaram mentiras sobre José, mas Deus estava com José. Não adianta falar mentira contra a sua vida, não vai conseguir lhe derrubar. Essa é a verdade. E quinto, não adianta tramar contra você. Eles tramaram contra José, mas não deu certo. Lá no final da história, sabe o que José vai dizer? Vocês tramaram mal contra mim, mas Deus transformou em bênção. Não é isso que José? Fique em paz. José encontra seus irmãos lá na frente, agora sendo governador, que eles venham buscar comida no Egito, e que seus irmãos descobrem que José ficaram com medo. Eles falam, fique em paz. O mal que vocês fizeram contra mim, Deus transformou em bênção. Eu quero te dizer que o mal que fizer contra a sua vida, Deus vai transformar em bênção. O mal que fizer contra mim, Deus vai transformar em bênção. Glória a Deus. Agora segura. O que Deus tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, vai se cumprir. Queira pessoas, queira não. Queira o inferno, queira não. Mas o que Deus tem para nós vai se cumprir. O que Deus tem para mim vai se cumprir. Pode se levantar pessoas, pode se levantar o inferno, pode se levantar o inimigo, mas vai se cumprir, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia! O que Deus tem para nós vai se cumprir. Está se levantando gente contra a sua vida, é porque existe propósito de Deus na sua vida. Está se levantando contra a sua casa, é porque existe propósito de Deus na sua casa. Está se levantando contra o seu casamento, existe propósito de Deus no seu casamento. É assim. Mas em tudo isso, não se esqueça. Não se esqueça. Seja firme e fiel a Deus. Seja firme e fiel a Deus. Não seja você a pessoa que frustra os teus sonhos, porque se ninguém pode frustrar, você pode. Seja firme a Deus. Pega o exemplo de José, que passando por tudo isso se manteve fiel a Deus, se manteve firme a Deus, se manteve constante a Deus, honrou a Deus. A Bíblia diz, eu honro, diz o Senhor, eu honro os que me honram. E José honrou a Deus e foi honrado. Queridos, eu digo sempre em cima desse púlpito, busque a Deus, seja fiel a Ele a despeito da circunstância. Nós vivemos uma geração rasa que mal consegue ir nos cultos, mal consegue ir nos cultos e quer, porque quer exigir de Deus as bênçãos dEle. Eu não consigo entender isso. Que geração mal doutrinada é essa? Que ao longo de tempo pastores saíram dizendo por aí que você vai fazer uma campanha, Deus vai resolver seus problemas e que você pode viver sua vida torta do jeito que está e Deus vai te abençoar. Não, não, não. Deus não tem compromisso com descompromissado, não. Deus não tem compromisso com torto, não. Deus não tem compromisso com hipócrita, não. Deus não tem compromisso com crente relaxado, não. Deus tem compromisso com pessoas como José, que mesmo estando na prisão se manteve firme, mesmo estando sendo acusado, esteve
firme, mesmo sendo assediado, disse: faria eu esse tremendo mal e pecaria contra o meu Deus? Não seja você um crente circunstancial. Hoje é a geração do crente circunstancial. Hoje eu sirvo a Deus, amanhã eu não sirvo. Estou cansado para Deus. Eu vinha dizendo num carro assim: se você estiver morto cansado, alguém ligar para você e falar: estou com 10 mil aqui para lhe entregar, você não vai lá? Claro que vai. Mas se você estiver cansado, você vem para a igreja adorar a Deus? Ah, não vou não, que eu estou cansado. Tome vergonha em sua cara, meu irmão. Seja fiel a Deus, tenha motivação de adorar a Deus, de querer estar na presença dEle. Pare de achar desculpa. Quem vive de desculpa, vive só em percalços de vida. Se você quer que Deus manifeste a glória dEle na sua vida, seja fiel a Ele, honre a Ele, a despeito das lutas que você tem vivido e que você tem passado. Seja um José para Deus. E sendo assim, coisas grandiosas de Deus acontecerá na sua vida. Você experimentará aquilo que só Deus pode realizar. Você vai experimentar aquilo que só Deus pode realizar. Ninguém, nada e nem o inferno pode parar, impedir e frustrar aquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa e para a tua família e para o teu ministério e para os teus sonhos e propósitos. Que Deus em Cristo te abençoe.